Olá, sejam bem-vindos ao Empretecendo Eleições, esse quadro que surgiu agora, quentinho, fresquinho para vocês. Eu vou trazer para vocês aqui pessoas pretas que se colocaram à disposição das escolhas eleitorais de vocês e, claro, como eu sempre tenho dito para vocês, tudo que nós tem é nós. Então, o Empretecendo vai promover aqui essa exposição. A gente não vai dar voz para ninguém porque eles já têm voz. O que a gente vai fazer é amplificar essas vozes para que você possa escolher pessoas pretas nessa eleição. Tenho dito que é muito importante a gente entender o que de fato é representatividade. Chega de representatividade vazia, nós precisamos ocupar os espaços historicamente negados e para isso o Empretecendo abre as suas portas para candidatos e candidatas pretos e pretas para que vocês possam fazer desse país um país com mais pessoas pretas lá, nos lugares de tomada de decisão. Empretecendo Eleições. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição desse quadro que a gente trouxe aqui para vocês, o Empretecendo Eleições, onde certamente vocês conhecerão pessoas pretas que, se vocês não conheciam, é necessário, é necessidade a gente fazer isso. E como o quadro propõe, a ideia é empretecer os espaços, empretecer as nossas escolhas, tomar mesmo, na garra, os espaços historicamente negados. E para contribuir com o nosso episódio de hoje, eu trouxe alguém muito especial. Recebam com muito carinho a professora Zuleide Queiroz. Zuleide, muito obrigado, seja bem-vinda. Eu é que agradeço o espaço, a oportunidade de, no dia de hoje, em que a gente tirou para fortalecer em todo o Brasil o Grito dos Excluídos, na sua 28ª edição, a gente chega aqui muito fortalecido das ruas para garantir que a gente possa empretecer a política em 2022. Que massa! A gente vai começar, Zuleide, fazendo como a gente propõe aqui, com a apresentação, né, da pessoa que está sendo convidada. E eu poderia pegar lá o lápis da Zuleide e jogar aqui para o pessoal, mas não é o que eu quero fazer. Eu quero que a própria Zuleide se apresente, fale de onde ela vem, de todo o background por trás da Zuleide, da política, porque eu sei que ela não caiu de paraquedas na política, tem toda uma história com os movimentos negros, e eu acho importante a gente começar com essa apresentação, Zuleide. Muito obrigada, é isso mesmo, até porque nós estamos nesse programa querendo falar de educação na política, como nós podemos pensar em políticas de inclusão dentro dos espaços de poder. Nós estamos nesse momento, eu sou Zuleide Queiroz, sou filha de Fortaleza, Fortaleza é a capital do Ceará, e nesse espaço, num espaço de periferia de Fortaleza, no bairro Pan-Americano, onde eu nasci numa casa de taipa, que em 74 caiu com a chuva e a gente teve que, no mutirão, reconstruir essa casa. É uma casa onde seu Josué e Dona Maria criaram seus 8 filhos, né? E desses 8 filhos, a Zuleide nasce. E a luta para estar na escola pública foi sempre uma luta muito grande da minha mãe, Memória. Ela sempre dizia, o que eu posso dar para vocês é educação. E foi a partir daí que a gente pôde estudar, fazer a educação infantil, o ensino fundamental nas escolas do bairro. E, Eduardo, no ensino médio, eu tive uma oportunidade. Ainda no ensino fundamental 2, apareceram programas de bolsa para preparar jovens para a escola técnica, né? Hoje o Instituto Federal. E a partir desse projeto eu pude receber uma bolsa. Então, aos 13 anos, eu saio da periferia de Fortaleza, pego um ônibus para chegar na Avenida da Universidade com 13 de maio. Olha, 2 grandes avenidas, né? O 13 de maio, que daqui a pouco nós vamos falar sobre essa não liberdade, né? Porque a gente pergunta onde nós ficamos depois do 14 de maio. Mas esse cruzamento, né, que Exu vai dizer, né, mais para frente vai falar para a gente desse poder, né, de decidir, de estar nesse lugar e decidir. A gente olha como criança, passando pela avenida da universidade, se perguntar, eu posso estudar numa universidade? Então, o que estava destinado para esse corpo? Hoje eu tenho 58 anos, fiz um ensino médio na escola técnica e, estando nesse espaço, eu pude sonhar e estar na universidade. Nesse período não existiam as políticas afirmativas criadas pelo governo Lula, nós tínhamos que entrar com a expressão mesmo na tora. E aí a gente consegue terminar a escola técnica, a antiga escola técnica, um curso profissionalizante,
e a gente consegue passar no vestibular, naquela época era o vestibular, e ser a primeira estudante, juntamente com outra colega, fomos duas primeiras estudantes negras na Faculdade de Educação. Então, para nós, mulheres, primeira da família, entre as mulheres da família, e sempre foi um lugar de muita solidão, Eduardo, muita solidão. Né? Então, naquele primeiro momento, eu me constituía mulher na universidade, fui conhecer as teorias feministas na universidade, mas demorei muito a me reconhecer negra, porque o Ceará tem sempre essa história de que o Ceará não tem negros, foi constituído por indígenas, poucos negros que chegaram foram trabalhar escravizados em casa. Então, depois que eu termino a graduação, eu consigo passar para fazer um mestrado em educação e, em seguida, um concurso para professora da educação superior. Aí vem outra luta, né? Estar sozinha no espaço da docência da educação superior. Então, assim, sempre foi uma vida de abrir muitos caminhos, Eduardo, muito, e de muita solidão. Mas hoje a gente olha assim para o lado, não olha para trás não, né? Que nós mulheres negras, a gente diz muito no movimento de mulheres, a gente não tem tempo de chorar nossos mortos, né? A gente não tem tempo, a gente tem que seguir em frente. E aí, nessa experiência de movimento estudantil, a gente se constitui no movimento feminista, porque no Ceará nós vamos ter uma presença muito forte do turismo sexual, e aí a nossa proteção das mulheres aqui, da violência contra a mulher, que ainda é muito marcante nesse lugar, da violência contra a juventude negra e periférica. E aí a gente vai fundar, sim, movimentos feministas. Hoje a gente participa de uma grande frente de mulheres no Cariri, que é no sul do Ceará, onde eu sou professora universitária lá. E também a gente funda, ainda em 2001, a gente aqui está com essa data, porque para a gente foi muito importante, ano passado nós completamos 20 anos, né? A gente funda o Movimento Negro, que é o Grupo de Valorização Negra do Cariri. E junto com esse movimento, hoje a gente constrói aqui no Ceará o Movimento Negro Unificado, que vem lá da década de 70, a criação com a Lélia Gonzalez, né? Essa mulher incrível, essa feminista negra que a gente vai conhecer não dentro da universidade, verdade? Nós vamos conhecer fora da universidade. Então, assim, eu sou Zuleide, sou mulher negra, tenho 58 anos, tenho um filho. Antes de ontem me tornei avó da Maria. A avó da Maria, e aí, gente, eu quero dizer, no final dessa rodada, por que uma mãe, avó, mulher negra, feminista, do movimento negro, coloca seu corpo, seu CPF, sua vida, seus parentes, sua ancestralidade nos espaços de poder em 2022? É porque nós temos tarefa, nossos passos vêm de longe. E aí a gente precisa abrir caminhos. E um deles é criar contradição nesse espaço onde, no estado do Ceará, nós temos hoje 72% da população se autodeclarando negra e nós não somos encontradas nos espaços de poder. Eduardo, aqui são 41 cadeiras na Assembleia Legislativa do Ceará. Hoje são 41 homens, corpos masculinos e 5 femininos. E pasmem, a gente está dizendo muito isso, e pasmem, na história do Ceará, nunca tivemos uma mulher negra na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Então, é sobre isso que a gente está aqui para conversar, se fazer conhecer, incentivar, né? A Conceição Evaristo, na sua poesia Vozes, Mulheres, ela vai dizer que as vozes das nossas filhas gritarão liberdade. E a gente tem muita esperança em 2022. Quando a gente fazia o ensino médio, especialmente aqui em Fortaleza, começava a existir uma luta muito grande pelos direitos das mulheres. No Ceará, nós já tínhamos toda uma denúncia de violência contra a mulher. Então, no período mesmo da escola técnica, mais precisamente na construção do Centro Acadêmico Paulo Freire, no curso de pedagogia, nós fomos construir também um movimento feminista aqui no Ceará. Quando eu vou trabalhar em 1994 na Universidade Regional do Cariri, no Crato, no sul do Ceará, é que a gente vai se constituir mulher negra naquele espaço. Quando então nós vamos também fundar o movimento negro no Cariri, o GRUNEC.
A primeira coisa é que nós mulheres, normalmente nós nos constituímos primeiro mulher, né? É muito interessante a gente pensar dessa forma. Mas no Ceará, quando a gente se vê e vê a nossa fotografia com a maioria de pessoas negras, a gente vai vendo o quanto ser mulher e ser mulher negra, nós vamos tendo mais dificuldades, não oportunidades. Então, por exemplo, eu fui a primeira mulher negra na faculdade de educação, no curso de pedagogia. Um período em que você se sente muito isolado, muito sozinho. Olha, eu não posso deixar de destacar aqui na tua fala, porque eu tenho recebido alguns outros candidatos negros, todos negros, e tem algumas questões que se repetem no discurso. Primeiro, a primeira questão que se repete é como a gente não se enxerga nos espaços, como a gente não se vê nos lugares de tomada de decisão. A segunda delas, que você também falou aí, é esse lugar de solidão, porque vocês abriram muitos caminhos para que outras gerações de agora pudessem ocupar melhor esses espaços, mas ainda é muito diminuto. Eu estou estudante do mestrado da UES, um mestrado Intercamp, e a gente consegue contar nos dedos de uma mão o número de pessoas pretas nesse espaço. E aí você falou também de outra questão que foi repetida por outros candidatos, que também é caro para a gente, que é essa questão de abrir caminhos. A dor de abrir caminhos, porque é um processo doloroso abrir caminhos, porque a gente, como você diz, vai estar lá só, a gente vai estar lá tentando, é interessante, viu, Zuleide, que é tão massa a gente se ver nos espaços, que quando a gente se encontra, a gente quer afeto, a gente dá afeto. Tô olhando para ti agora através da câmera e já me sinto amigo íntimo, porque a gente se interliga, é um abraço, é o axé, a gente quer ver isso. Como que tu entendeu, né? Porque você começou a falar de como foi a ideia para entrar na política, mas como você entendeu a potência que é a tua candidatura? Eu vou contar uma história que vocês vão achar muito interessante. Eu sou uma mulher negra muito atrevida, viu? Então, logo que eu entrei na universidade, a gente vinha de uma experiência de grêmio no ensino médio, depois de centro acadêmico e diretório acadêmico, quer dizer, organização estudantil na Universidade Federal do Ceará. A gente começa a lutar para fortalecer residência universitária, restaurante universitário, bolsa de assistência e política estudantil. E aí essa militância toda fazia com que a gente, naquele primeiro momento, Eduardo, é tão interessante, eu conversando com o professor Hilário, né, que é um dos grandes intelectuais negros hoje no Ceará, que a gente tem a maior referência, militava com ele no mesmo período, e a gente não se via negro dentro de uma universidade tão branca, né? E a gente diz isso, gente, quem está nos escutando, né, para pensar que nós estamos falando aqui de ressentimentos, não é sobre isso, a gente está falando de lugar e de oportunidades. Foram os liberais, viu, Eduardo, que disseram que a educação não é privilégio, a educação é um direito. Foi Anísio Teixeira, um intelectual branco, que lá na década de 30 e 50 vem falar e vai ser referência na educação brasileira, dizendo que todos têm direito. Só que nós, pretos, depois do 13 de maio, quando a gente chegou no 14, a gente diz, e aí, para onde nós vamos? Abriram as portas da senzala, não nos deram trabalho, não nos deram terra, fomos para as ruas. Hoje somos esses que estão na mendicância, esses que estão sem trabalho, que estão sem oportunidades. Vamos lembrar também, Eduardo, nós que somos da educação, a legislação, a primeira legislação, a Constituição, em que não garante a educação para negros e escravos e seus filhos libertos. Então, a gente está falando, o Brasil, quando o Coalizão Negras por Direito, que é o nosso grande movimento nacional, que hoje junta todos os movimentos negros para dizer que não haverá democracia enquanto houver racismo, a gente está falando de política de reparação, né? A gente chega na universidade, em cada 1000, né, lá para trás. E aí a gente vai lutar, porque quando a gente se vê sozinho, a gente vai lutar por política de reparação. E aí, por isso que nós vamos ter essa luta tão grande, nós vamos ter que ser melhores alunos, nós vamos ter que tentar entrar numa pós-graduação, que é mais difícil ainda, porque ainda hoje não temos cotas na pós-graduação, somente em alguns programas. E aí a gente entra nessa questão de como é que nós vamos poder ocupar o espaço.
E uma das questões que nós, enquanto jovens negros naquele momento, e agora professores negros, a gente vem fazer essa pergunta também. Sim, por que que não temos professores negros na universidade? Porque não tivemos alunos negros. Então, em 2012, quando a gente vai lutar pela política de cotas na universidade, a gente vem dizer assim, olha, porque lá para trás nos negaram a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e agora a educação superior e a educação é um direito. Então, quando a gente luta em 2014 para também ter a lei de cotas nos concursos públicos em todo o Brasil e no caso específico no estado do Ceará, a gente está querendo dizer que a gente precisa sim ter formação inicial na universidade, mas a gente precisa ir para o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho significa também estar na universidade e ser professor, pesquisador na universidade. A nossa experiência tem mostrado competência. Hoje, nós não somos defensores da meritocracia, nós somos defensores da capacidade do diálogo e da produção do conhecimento. Então, não é à toa que nós dois, tanto eu e você, estamos na pós-graduação. Hoje eu sou professora de 3 programas de pós-graduação, programa de pós-graduação em educação, programa de pós-graduação em ensino de história, programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, e tudo isso passa pelo trabalho que nós tivemos que ter dentro da universidade, muitas vezes sozinhos. Mas eu quero dizer que 2012 foi um marco para a gente. Primeiro, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial, que o Brasil aprovou, que ninguém pode negar. A partir do momento que a gente tem um Estatuto da Igualdade Racial, o Brasil reconhece que esteve assentada, a sua política e a sua história esteve assentada no racismo, sim. Ao escrever o Estatuto de Igualdade Racial e aprovar, ele reconhece isso. E, a partir daí, ele tem que traçar políticas. E uma das políticas é a política de reparação. Eu quero dizer, Eduardo, que isso é tão sério no Brasil, que mesmo com essa legislação, com esse ordenamento legal, o último dado de pesquisa do professor Luiz, que é professor da Universidade Federal de Goiás, que esteve conosco numa discussão de política na pós-graduação, promovido pelo professor Leandro na pós-graduação de História da UFC, ele colocava para a gente, olha, de 2018, grava esse dado, de 2018 a 2014 a 2018, já com a implantação das cotas nos concursos públicos, o Brasil não apresentou as vagas, 3.994 vagas para as cotas de negros e negras como docentes das universidades federais. Eu não estou falando aqui nem das estaduais, você imagina. Então, assim, a gente tem uma legislação que não tem conseguido sair plenamente do papel. O que é que isso significa? Mostrar como o Estado é racista. Ele não respeita nem a legislação que ele aprova. Então, a nossa experiência dessa solidão em que a gente se junta, aí a gente vai compreender, né? Movimento negro, movimento indígena, movimento LGBTQIA+, movimento feminista, movimento de bairros, o movimento da periferia, do campo, né? O movimento sem terra, o movimento sem teto, vai compreender quem são os pobres do Brasil. Quem é que mora no dia de hoje, viu, Eduardo? Quem é que mora na pátria amada? Quem é que constrói essa pátria amada? E quem é que, na verdade, diante de tudo isso, acordando de madrugada para poder cuidar da população, porque são as empregadas domésticas, a maioria preta. São elas que acordam muito cedo, são nossos companheiros da construção civil, são nossos companheiros rodoviários que passam a noite dirigindo transporte para que a população possa ter minimamente uma mobilidade. Então, são esses que constroem o Brasil, que acordam muito cedo, mas que na hora de poder ter acesso a uma educação pública gratuita de qualidade, poder acenar que tem capacidade, tem condições de fazer ciência e que tem condições de estar na universidade e produzir conhecimento, chega e diz, não, vocês não podem entrar. Então, é sobre isso mesmo que a gente tem feito nesses últimos tempos, essa conversa muito franca, muito sincera. Nós não queremos tomar lugar de ninguém, nós queremos o nosso lugar de direito. A gente chegou aqui, aí eu falo diretamente, os nossos povos indígenas estavam aqui, eles são os primeiros. E aí o que aconteceu com todos eles, eu quero lembrar aqui no Ceará, né, os acontecimentos da tentativa, né, porque agora com a retomada da população
e os dos territórios indígenas, a gente vê que os nossos indígenas não foram dizimados, nós temos nossa população territorial, nós temos hoje uma candidatura do Paulo Nassé que diz assim, tem indígena sim no Ceará, né? Candidatura a deputado federal. E aí a gente chega e diz assim como tem indígenas no Ceará, os negros que chegaram aqui livres e foram escravizados também são cidadãos e cidadãs de direito. Nesse sentido, vão sim participar da política, vão sim poder chegar até aqui. Mas a gente precisou, viu, Eduardo, de políticas de reparação, não só como negros e negras indígenas, como mulheres. Não é à toa que nós temos a tentativa de representatividade de ter pelo menos 30%, no mínimo 30%, de candidaturas de mulheres. Não são mulheres negras, não só são mulheres negras, como não, isso não quer dizer que nós vamos ser eleitas, nós devemos estar, essa cobrança para a gente ser candidato. E aí, lamentavelmente, a gente vê as denúncias de candidaturas laranjas, a gente vê as denúncias de mulheres que nem sabiam que estavam candidatas, a gente vê as denúncias de mulheres que não sabiam que podia receber o fundo eleitoral. Então, assim, são tantas denúncias para essa pátria amada tão anunciada, né, aí, e que a gente vem falar de contradição, a gente vem falar, dizer assim, olha, nós estamos aqui, disseram que a educação não é privilégio, a educação é direito, depois disseram que nós construímos um Estatuto de Igualdade Racial, nós temos agora possibilidade de políticas de reparação, e a gente quer saber assim, pronto, agora nós somos maioria, nós queremos também estar no espaço de poder. E aí a gente diz uma palavra que é importante também. A gente não quer o lugar do outro, a gente quer o nosso lugar, que há muito tempo nos foi retirado. Gente, eu estou apaixonado por essa mulher e por tudo que a gente já conversou aqui nesses primeiros minutos do programa de hoje. E olha, eu queria que a gente conversasse um pouquinho também, porque você falou em algo que eu acho que é bem caro. Eu estava refletindo agora, antes da gente começar a gravar, sobre... Eu já fiz campanha política nos bastidores, né? Já trabalhei nas equipes de comunicação das campanhas políticas e já acompanhei de perto isso, de mulheres serem colocadas lá apenas para preencher a cota. E o que é muito assustador, porque eu estava refletindo com um amigo meu agora, antes da gente entrar aqui no programa, dizendo assim, olha, eles até querem os nossos corpos, usar as nossas bandeiras, mas eles estremecem com a possibilidade de nos ver sendo as nossas próprias bandeiras, sabe? Eles querem se utilizar, LGBT, preto, indígena, mas eles estremecem com a possibilidade da gente ocupar esses espaços, porque eles estão lá sendo ocupados historicamente por homens brancos, né? É absurdo para mim que vocês, porque eu tenho visto esse lema se repetir, que vocês estejam aqui, a gente esteja trabalhando para eleger a primeira mulher na Assembleia Legislativa, mulher preta. Imagina, que bizarro isso, que ano é hoje, sabe? Pra gente estar aqui nessa. E aí, pra gente já entrar no próximo bloco, eu queria que você refletisse comigo sobre quais os desafios que você tem enfrentado, né, dentro dessa, como é que eu posso dizer, dessa conjuntura dentro da política, e também que você me falasse como você enxerga o cenário político para mulheres pretas, que é o teu caso de recorte de raça e gênero. A minha experiência na política, então, como eu falava anteriormente, ela vem de uma experiência dentro da universidade. Em 2003, eu, como professora da universidade, nós tivemos a oportunidade nas universidades estaduais de poder ter consulta para a reitoria da universidade. E naquela época eu vinha do primeiro grupo de professores concursados da universidade, pesquisadora, doutora, uma das primeiras doutoras da Universidade Regional do Cariri. E aí o nosso agrupamento de estudantes, de professores, a nossa construção do sindicato, eu fui uma das fundadoras do nosso sindicato. Hoje estou na segunda vice-presidência do ANTES Sindicato Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Docentes da Educação Superior, uma categoria com quase 75 mil professores, né? Então, eu estou na segunda vice-presidência, uma mulher negra na segunda vice-presidência de um sindicato de docentes da educação superior. Para a gente é fundamental ocupar esses espaços, né? Mas aí, quando você fala para a gente, então, nessa experiência de 2003,
eu fui chamada pelo meu agrupamento para a gente colocar uma candidatura para a reitoria da universidade. Aí a gente vai para valer, né, Eduardo? Uma reitora no sul do Ceará, numa universidade, em cidades onde a aristocracia, né, a gente vai dizer aristocracia decadente, tão forte, né, um local de grandes latifúndios, de experiências conservadoras, e aí a gente chega para mudar essa fotografia. Uma reitora, por que não podemos? Primeiro, ter uma reitora, e segundo, por que não podemos ter uma reitora negra? Então, todos os pré-requisitos do currículo, esse corpo tinha. Só que esse corpo tinha um marcador que, como você disse muito bem, era impossível o que nós vamos estar chamando de branquitude, entender. Por quê? Porque a universidade, gente, ela não foi, para quem está nos escutando, né? A universidade, no seu primeiro momento, eu sou professora de docência da educação superior, ela não foi criada para a gente, era um espaço para os homens livres brancos. As escolas de altos estudos depois se transformam em faculdades isoladas e depois se transformam em universidades, no modelo francês, né? E aí, no Brasil, quando chega esse ajuntamento de faculdades isoladas e cursos isolados para transformar a universidade, esse espaço era para a aristocracia e depois para a burguesia emergente, os ricos, né? Então, era um lugar que não tinha problemas, não tinha cortes de verba na universidade. Então, eram universidades públicas para os filhos dos ricos. A partir do momento em que a gente avança na política de educação básica, e que a gente chega ao ensino médio, Eduardo, aí a gente bate na porta. Sim, aí a gente vai até o ensino médio ou a gente pode entrar na universidade? Aí a gente vai sonhar, como eu disse, né? A gente vai sonhar. E entra na universidade e depois a gente pergunta, sim, aí a gente pode ser diretora de uma faculdade, a gente pode ser reitora de uma universidade, aí a crise, foi a crise grande, né? É tanto que eu fui a mais votada no voto universal, mais votada, mas no meu agrupamento de docentes e técnico administrativo, não, era muito perigoso, né? Então, a gente vem dessa experiência, foi uma experiência muito importante para mim, e naquele momento, os estudantes disseram assim, professora, nós temos que entrar na política, temos que fazer isso. E foi quando eu me candidatei a primeira vez, me candidatei a prefeita da cidade do Crato, foi outra confusão, né? Nunca tinha tido candidatura de mulheres, muito menos de mulheres negras, e aí a gente diz, agora você é prefeita, né? E aí a gente foi rompendo. Então, esse corpo aqui, gente, foi chamado, né? Eu digo mesmo, né? Exu chamou, né? Para que a gente pudesse abrir, passar e atravessar e chegar onde nós chegamos. Eu chego aqui muito confiante, Eduardo, muito confiante, porque essa história foi só de fazer crescer o nosso agrupamento, o nosso quilombo, o nosso lugar de resistência, um lugar que cabe todo mundo que quer o bem viver. A diferença de estar numa cidade, uma polis grega, e num quilombo africano, afro-americano, afro-indígena, é porque ele cabe todo mundo que quer o bem viver, que quer dividir o que tem, o muito que tem ou o pouco que tem. E aí eu quero só lembrar nessa discussão que essa experiência, como você disse, ela provoca um medo muito grande, porque a gente vem falando de dividir o que nós temos, e o outro está falando de ter mais poder, ter mais dinheiro. Do ter, a gente está falando do ser e eles estão falando do ter. Então, são projetos, visão de mundo completamente diferente. Não é à toa, Eduardo, que para terminar esse bloco aqui, eu queria lembrar na política, voltar ao assunto da política. Por que são corpos negros que são mortos e ameaçados? Por que são corpos de mulheres LGBTQI, AP+, que são ameaçados? Por que são os corpos dos trabalhadores, especialmente, que são ameaçados na política? Nós vamos ter o impeachment da Dilma, mulher, nós vamos ter a prisão do presidente Lula, trabalhador, e nós vamos ter a morte da Marielle Franco, uma mulher na política, uma mulher periférica do Rio de Janeiro. Então, assim, por que nos matam? Nos matam porque nós temos uma ideia, nos matam porque nós temos um projeto, nós temos uma visão de mundo que não cabe no capital, não cabe nesse mundo que está aí.
Nós não cabemos nesse mundo que eles querem construir para a gente. É um mundo da mesmice, a gente traz as nossas cores, os nossos cabelos, os nossos modos de ser, e eles trazem a mesmice. Você entra num shopping, tem que comprar calça jeans azul, a blusa branca com o nome Coca-Cola. E a gente chega e diz, não, nós temos a nossa feira negra, nós temos nosso espaço de empreendedorismo popular, nós temos as nossas mesinheiras, as nossas rezadeiras, nós temos a nossa religião de matriz afro-brasileira, nós temos muito que construir, nós temos a nossa diversidade, nós temos a nossa floresta, nós defendemos, nós morremos, os nossos povos indígenas morrem para defender a floresta, e a floresta é para todo mundo. Os indígenas não estão defendendo a floresta para eles, eles estão lutando e morrendo para defender a floresta para o mundo. Então, para que projeto mais grandioso do que esse, mais amedrontador? Então, assim, é com isso que a gente vem, né? A gente vem com um projeto de mundo que destrói toda essa experiência da construção do consumo, do ter somente para um pequeno grupo. Uma das propostas que a gente tem, né? Taxar a riqueza. A gente quer acabar, na verdade, com a riqueza. A gente quer que todo mundo seja rico, seja próspero, tenha comida no prato, tenha vacina no braço, tenha um SUS pleno para todos, que a gente possa ter creche para nossas crianças, que a gente possa ter educação para toda a nossa juventude, que a nossa juventude não tenha medo da segurança pública, né? E a gente precisa ter segurança para nós e não para eles. Eu sou uma manteiga derretida, eu descobri isso gravando esses episódios. O Empretecendo Eleições surgiu quando eu recebi aqui a Damiana para a gente conversar sobre mulher preta na política, e eu falei assim, por que não abrir um quadro específico para receber o meu povo, não para dar voz, porque eu costumo dizer que nós já temos voz, a gente só quer ser ouvido, né? Então esse espaço surge como um lugar de amplificar essas vozes. Estou muito contente. Eu queria, para a gente finalizar, Zuleide, que me emocionei várias vezes durante a sua fala. Você me emocionei muito. Eu queria que você falasse para a gente sobre... Você falou ali um pouquinho, né, uma proposta. Eu queria que você falasse um pouquinho das bandeiras que você quer levantar, das propostas que você... Faz aqui o teu nome, entendeu? Eu quero que você explique para as pessoas qual que é a bandeira, as propostas que você quer trazer. Eu tenho certeza que são maravilhosas. Pois é, as propostas que a gente traz, na verdade, são propostas que a gente constrói dentro do movimento, né? Fazendo o movimento. Então, as bandeiras que estão no nosso plano de trabalho, que a gente tem discutido e apresentado, inclusive a gente tem feito, debates presenciais e também online para que as pessoas possam participar, mas especialmente a gente tem convidado os nossos movimentos sociais, nosso movimento sindical e as nossas associações, as pessoas que nesse momento estão fazendo ações alternativas a esse mundo excludente que está aí. Então, pensando na educação, a nossa defesa, eu sou de um sindicato de docente da educação superior, a nossa defesa intransigente da educação pública, gratuita, de qualidade. Eu sou professora do curso de pedagogia, formando professoras para a infância. Então, nós precisamos avançar, inclusive no Ceará, a gente precisa de creche para as crianças, a creche como espaço de formação para a cidadania, de sociabilidade das crianças, para que as mães, que a maioria são mães solo, viu, Eduardo, aqui, especialmente no Ceará, elas possam seguir para o seu trabalho e sabendo que os seus filhos e suas filhas estão bem cuidados, estão com as professoras, estão com especialistas, com psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, com professoras capazes de dar essa educação que elas necessitam, alimentação, transporte escolar, e aí de qualidade, com dignidade. Na educação, a gente tem esse grande projeto construído com o nosso sindicato, com o movimento estudantil. Aí a gente tem a política para o movimento estudantil, especialmente para o ensino médio, técnico e profissionalizante, a gente ampliar as nossas ofertas de educação técnica e tecnológica em todo o Ceará. Hoje nós temos 32 campi no Instituto Federal, mas a gente precisa ampliar. Se nós temos 184 municípios, então a gente precisa chegar a mais. A gente precisa também ampliar a política do ensino médio, onde o nosso jovem decida, eu quero
Eu quero ir para a universidade, produção do conhecimento científico, ensino médio científico, ensino médio profissionalizante, a escola de tempo integral, que todo mundo pensa que é a mesma, viu, Eduardo? Mas não é a mesma. A nossa experiência de escola de educação integral, onde as nossas crianças possam, e a nossa juventude possa ter uma formação múltipla, a formação do ler, escrever, matemática, história, geografia, a arte, a produção do conhecimento, a cultura, ter o espaço de lazer, grupos de estudo, oficinas, a sua profissionalização, para ela ser capaz. E se ela decide e tem direito de ir para a universidade, ela ter a universidade. Hoje, no Brasil, nós só temos 23% da população em idade escolar, que é 17 a 24 anos, na universidade. Lamentavelmente, a pergunta que não quer calar: onde ficam os mais de 80%? E muitos também, Eduardo, estão terminando o ensino médio. E a nossa população LGBTQIAP+, não consegue nem terminar o ensino fundamental. É um número enorme, porque, tendo o primeiro entrave, a exclusão, não respeito ao seu corpo. Um ponto fundamental que a gente tem que dizer assim: qual o banheiro que ele pode usar? Olha, na nossa casa o banheiro é para todo mundo, na escola o banheiro tem que ter sexo. Não, na escola o banheiro tem que ter dignidade, tem que ter água, tem que ter chuveiro elétrico, tem que ter condições para que todos possam usar. Olha como o debate é enviesado, né? E aí, para nossas mães solo, como a gente faz um trabalho, viu, Eduardo, de acolhimento às mulheres vítimas de violência, nós temos uma casa alugada para fazer isso, para fazer movimento. A gente tem essa experiência muito grande que a gente traz, que é a luta por políticas públicas, garantir empregabilidade, autossustento das nossas mulheres, especialmente também elas terem o seu espaço doméstico capaz de ter a segurança. A violência contra a mulher ainda é muito grande no Ceará e a gente tem tratado isso com muito esmero, lutando para que essas políticas públicas aconteçam. Nos últimos anos, nós tivemos perdas irreparáveis. A Secretaria Especial de Mulheres, a falta de recursos para a política de acolhimento às mulheres vítimas de violência. E a gente precisa avançar, porque é uma necessidade nossa. A pauta desse ano, do 8 de março, minha gente, tinha iluminação pública para que as nossas mulheres pudessem ter segurança. Olha, nós não podemos pensar dessa forma, nós não podemos ter um país onde nós não podemos sair à noite, nós não podemos sair com segurança. Então, a gente tem muito ainda para lutar, por isso que a gente diz assim: se eu cuido bem da minha casa, se eu cuido bem do lugar onde eu estou, do meu terreiro, do espaço, eu posso cuidar da política. Então, estar na política, mulheres negras estar na política, quer dizer que nós fazemos o Brasil crescer, nós acordamos todos os dias mais cedo, nós estamos prontas para pensar a política, porque nós temos um projeto de Ceará, nós temos um projeto de Brasil. Então, assim, nós temos esse plano que envolve empregabilidade, envolve condições de trabalho, envolve educação, saúde, né? Nós não podemos mais. Muitas denúncias, as mulheres dizem da condição de não ter direito a um exame, ao sucateamento do SUS, a retirada de recursos, né? Primeiro o congelamento, depois o corte de verbas da saúde. Então, assim, a gente tem muitas bandeiras e a gente está com o agrupamento que tem se dedicado muito em acompanhar essas políticas e trazer propostas para a gente capaz. E aí, gente, não venha, agora por último, eu vou dizer, Eduardo, não venha com essa desculpa de que não tem dinheiro. Temos dinheiro sim, é tanto. Vamos ficar bem alerta, todo mundo que está nos escutando, por que tanto rico quer estar na política, permanecer? É sinal que o Brasil ainda tem muitos recursos. E agora a gente está dizendo: epa, a gente quer a nossa parcela nesse espaço. E a gente quer a nossa parcela nesse recurso. Então, a gente precisa investir, por exemplo, na educação, nós temos que investir 10% do PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. Os países desenvolvidos, que tanto se usa como modelo nos discursos, eles têm de 8% a 12% do PIB para a educação. Precisamos de recursos para a cultura. Precisamos de um percentual de recursos para a cultura. Nós temos jovens e artistas extraordinários no Brasil. Aí a gente vive de quê aqui no estado do Ceará? De editais. Termina o edital, a nossa população
da cultura não tem como viver. Nesse período da pandemia foi uma situação, um sofrimento. Então, se a gente tem recurso público definido na LOA, que é a legislação, né, a lei ordinária orçamentária do Ceará, nós vamos poder, independente de ter, gente, de ter tido a Covid-19, de aparecer outra pandemia, de algum problema social mais grave, a gente tem um recurso garantido, que a gente chama rubricado. E é isso que um legislador, um deputado estadual, um deputado federal vai lutar. A gente tem dito muito, viu, Eduardo? A gente vai sim eleger Lula no primeiro turno. Nós vamos sim, nós temos esse sentimento nas ruas, nas portas das escolas, nas portas das fábricas, mas a gente precisa de deputados e deputadas e senadores com o nosso presidente, porque não vai adiantar ele estar ele ser esse presidente, mandar os projetos, mandar as mensagens e não ser votado porque tem uma Câmara dos Deputados, um Senado, uma Assembleia Legislativa que é negacionista, que nega vacina, que nega comida, que nega que a Terra é redonda. Então, nós precisamos mudar tudo isso e nós precisamos estar junto com o Lula. Essa é a nossa tarefa nesse momento, né? Eleger Lula no primeiro turno, aqui no Ceará eleger Eumano e Camilo, porque nós estamos, eu sou do PSOL, e o PSOL está com o Lula, o PSOL está nesse momento com Eumano e Camilo aqui no Ceará, e a gente está com as nossas candidaturas, porque nós temos uma agenda, o PSOL tem uma agenda para 2022, que agrega aí toda a nossa pauta, que as pessoas chamam de identitária, nós chamamos de Brasil inclusivo, né? Que mulher nós temos aqui entre nós, gente. Eu queria muito te agradecer pela tua disponibilidade, agradecer por eu me senti assim, ó, um presente. Para mim foi uma dádiva te receber aqui. Muito obrigado pelo teu compromisso, pelo discurso e pela tua vida, né? A tua história, que não dá pra gente falar da tua trajetória sem falar também das nossas também, que o impacto da tua vida também reverberou aqui em mim. Por isso a minha emoção o tempo inteiro, por isso eu segurando aqui o choro, porque o caminho que você está abrindo, com certeza, foi o que me permitiu hoje estar no curso de mestrado na UES. Eu devo muito a você e todos os outros que estiveram abrindo esse caminho para mim, e é com muita emoção que eu quero te agradecer por participar desse momento hoje. Eu é que agradeço. Eu queria encerrar lembrando de uma poesia linda da Vitória Santa Cruz. Essa mulher negra começa a poesia dela dizendo: me gritaram negra. Aos 7 anos, eu tinha apenas 7 anos, me gritaram negra. E gritaram tanto que meu corpo, e eu me perguntei, sou negra? E eu retrocedi, e eu caí, e eu enfraqueci. Mas depois eu fui me vendo e escutando essa palavra negra, 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 e eu me perguntei, e aí, eu posso ser negra? Sou negra, negra sou. E como sou linda, e como sou forte, e como sou esperança. Então, nós estamos aqui para dizer que nós somos pelo bem viver. Lindo! Lindo demais! Eu quero agradecer a vocês que assistiram até aqui. Não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de seguir a gente lá no Instagram, @empretecendocast, mandar a tua sugestão de pauta para empretecendocast@gmail.com. E claro, se você estiver ouvindo a gente no teu agregador de podcast favorito, não esquece de seguir a gente, de favoritar, dar estrelinhas. Eu não quero 1 nem 2, eu quero 5, tá? E a gente se encontra no próximo episódio. Beijo! Fui, tchau!